E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ver os capítulos 12 e 13 de Marcos. Estamos aí no nosso 54º dia de leitura para a honra e glória do Senhor. E se você não sabe, o que a gente está fazendo aqui é um plano anual de leitura. Hoje é mais um dia, já são 54 dias que a gente está participando desse propósito, que a gente iniciou esse propósito. E assim, se você quiser participar, se você tiver interesse de fazer esse propósito junto com a gente, de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais o Senhor, é só você se inscrever e ativar o sininho. E se você já participa do propósito, mas não se inscreveu ainda, porque tem algumas pessoas que ainda não se inscreveram, mas participam do propósito, você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você vai receber as leituras todos os dias, vai receber as postagens quando a gente postar, vai receber as lives e outros vídeos aí que a gente fizer, tá bom? Se inscreve para ficar por dentro das coisas, tá bom? Também deixe seu like, porque assim você ajuda a propagar mais o canal, tá bom? Então vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tampar todas as distrações, que a gente venha se concentrar na Tua Palavra e que a gente venha guardá-la em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O capítulo 12 aqui de Marcos começa com a parábola. E o título dessa parábola é A Parábola dos Lavradores Maus. Versículo 1 do capítulo 12. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para guardar. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Os lavradores religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus, a quem Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Pronto, agora nós vamos para o versículo 13, que recebe um novo título. Impostos para César. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar um imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata, e eu lhes direi. Quando lhes deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Pronto, agora nós vamos para o versículo 18, que recebe um novo título. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. Versículo 18. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, Mestre, Moisés nos deu uma lei, segundo a qual se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva,
mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. Os mesmos aconteceu até o sétimo irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre a sarça? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Pronto, agora nós vamos para o versículo 28, que recebe um novo título: o mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Pronto, agora nós vamos para o versículo 35, que recebe um novo título: de quem o Cristo é filho? Versículo 35. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Pronto, agora nós vamos para o versículo 38, que recebe um novo título: Jesus critica os mestres da lei. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Pronto, agora nós vamos para o versículo 41, que recebe um novo título: a oferta da viúva. Versículo 41. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Pronto, agora nós encerramos aí no versículo 44, capítulo 12. E agora nós vamos para o capítulo 13. E aqui recebe, no versículo 1 do capítulo 13, recebe um novo título: Jesus fala de acontecimentos futuros. Versículo 1 do capítulo 13. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer?
Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e o reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será sua oportunidade de lhe falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação, no lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Olhem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ele está ali, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar e, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse, à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem. Amém, meus irmãos? Terminamos aqui no versículo 37, capítulo 13, e mais um dia de leitura, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu lhes peço perdão, porque eu ainda estou um pouco doente, estou meio sem falta de ar, aqui um pouco sem ar. E por isso eu tô meio aqui sem... Às vezes eu falto um pouquinho, às vezes eu paro, aí eu volto de novo. Tenho que tomar uma água, parar um pouquinho. Aí às vezes pode... E também tô ficando com a língua muito enrolada porque eu fico bastante cansado, tá bom? Mas vai dar certo em nome de Jesus. Eu creio que estarei melhor breve aí. A gente vai estar lendo aí normalmente, apesar de já ser bem enrolada a minha língua. Amém, meus irmãos? É isso aí.
Meus irmãos, eu já peço, eu continuo pedindo que o Senhor os abençoe, abençoe minha vida, que a gente continue prevalecendo e perseverando no propósito de leitura. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda um excelente dia para a honra e glória do nome dele e que a gente possa se ver amanhã em nome de Jesus. Tchau, paz do Senhor e até amanhã.